Paz para vocês. Hoje vou falar sobre um assunto que me incomoda há algum tempo. A saber, o que está atrás do significado de uma palavra específica. Às vezes, a explicação do dicionário da palavra é muito clara e não requer mais comentários. Outras vezes, pesquisar por trás da própria palavra escrita pode revelar uma visão, uma compreensão inteiramente nova da palavra. Como exemplo, a explicação mais simples da palavra pão é o alimento feito de farinha e assado no forno, mas também pode significar comida, provisões, nutrição, sustento e também dinheiro. Isso me deixa curioso para saber o quanto podemos descobrir por trás de certas palavras que usamos o tempo todo em nosso dia a dia. Por exemplo, ao lermos a Bíblia, que é a própria palavra de Deus, dada por nós por sua própria inspiração, muitas vezes nos deparamos com palavras simples como homem, vida ou pai. Na maioria das vezes, somos capazes de entender o significado dessas palavras, mas, embora possamos entender o que a palavra significa, às vezes podemos nos perguntar a que essas palavras se referem. Para entender melhor algumas dessas palavras, devemos lembrar que as línguas originais em que as escrituras foram escritas eram o aramaico, o hebraico, ou, no caso do Novo Testamento, o koine, que é uma forma de grego usado naqueles dias. Essas linguagens eram complexas. Não desejo entrar em explicações complicadas sobre este assunto, mas gostaria que você entendesse por que estou falando sobre isso. Então, deixe-me dar um exemplo e considerar a palavra continuar encontrada em 2 Timóteo 3, versículo 14, que diz: Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste. A palavra grega koine usada neste versículo é a palavra meno, que é uma palavra só, mas é traduzida como uma palavra por permanecer. Ora, esta palavra, se designa um lugar, traduz-se por permanecer ou ficar. Se a expectativa do significado é traduzido como aguardar, ou se houve um estado, a tradução passa a ser continuar, como o versículo acima. Se há uma tarefa envolvida no texto, a tradução passa a ser durar. E se a revelação torna-se existir permanentemente ou unir-se inseparavelmente. Então, para esta única palavra grega, temos 8 traduções diferentes, dependendo do contexto. É por esta razão que estou ansioso para que você entenda a importância do significado correto das palavras inspiradas por Deus para os escritores da Bíblia. Vamos agora deixar toda essa teoria para trás e nos concentrar em um exemplo prático. Uma das palavras que me intrigam está no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Asseguro-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra a que me refiro é a palavra verdade. Ao investigarmos o dicionário grego, percebemos que muitas palavras foram usadas para mesma palavra vontade. A raiz da palavra significa verdade, veracidade, autenticidade. Aqui significa verdadeiro, manifesto, a verdadeira essência do assunto, para citar o estudioso Vine, e denota sinceridade e integridade de caráter. Eu sou a verdade, disse Jesus, falando de si mesmo. Além disso, em Gálatas capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve as palavras a verdade do Evangelho. Também o encontramos escrevendo as palavras a verdade de Deus em Romanos 15, versículo 8. Foi aí que minha mente começou a se perguntar, depois a questionar
qual é a verdade? Não a palavra, mas a própria verdade. Deus Pai, eu oro a você, em nome de Jesus, para me revelar através do seu Espírito o que a verdade realmente é. Sob sua orientação divina, vamos tentar descobrir o que esta verdade realmente é. Para fazer isso, examinarei muitos versículos da Palavra de Deus, bem como estudarei comentários de estudiosos respeitáveis sobre o assunto. A enciclopédia diz que a verdade é a conformidade com um fato, ou a verdade da coisa. Continua dizendo que o fundamento de toda verdade está na verdade do ser, aquela verdade pela qual uma coisa é o que é, pela qual ela tem sua própria natureza e propriedades. E tem não apenas a aparência, mas a realidade de ser. A verdade é a realidade de ser. Se essa essência não existe, não seria verdade. Isso é totalmente diferente da verdade científica, moral ou lógica que se relaciona com nossos pensamentos e, portanto, não pode ser considerado verdade. Quando falamos de fatos, dizemos que são verdadeiros ou falsos, quando deveríamos dizer que são reais ou fictícios, pois os fatos não têm essência em si mesmo. A verdade absoluta é o conhecimento de Deus. O Salmo 31, versículo 5 fala sobre o Senhor Deus da verdade. Deuteronômio 32, 4 diz: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. No capítulo 16 de João, há uma passagem em que Jesus está orando a seu Pai sobre os seus discípulos. Aqui estão trechos do que Jesus disse. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olhe para essas palavras, o único Deus verdadeiro. Então ele diz: santifica-os pela tua verdade, e tua palavra é a verdade. Novamente as palavras, tua verdade e tua palavra é verdade. Depois disso, lemos no versículo 19, em benefícios deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Olha para isso, consagrados pela verdade. O único Deus verdadeiro, tua verdade, tua palavra é verdade, consagrados pela verdade. Poderíamos substituir a palavra verdade pela palavra Deus e dizer santificado por Deus? Parece-me que a palavra verdade aponta diretamente para o próprio Deus. Aprendemos através da nossa leitura da Bíblia que Deus é a verdade, porque nele não há falácia, engano, perversidade. Isso é confirmado, por exemplo, em Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou em 1 Samuel 15, versículo 29, também aqueles que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porque quanto não há homem para que se arrependa. Apocalipse 3, versículo 7 diz que Deus é a verdade. Assim declara aquele que é o santo e o verdadeiro. E Apocalipse 3, versículo 14 nos diz que assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Deuteronômio 32, versículo 4 ensina que Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Através de Tiago, capítulo 1, versículo 17, sabemos que Deus não muda. Isto é o que diz: Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
O significado da palavra verdade que estamos examinando significa apenas uma coisa: Deus. Ele é a verdade, a única verdade. Ele é a verdade viva. Ele sempre foi e sempre será, como dito no Salmo 100, versículo 5, e a sua verdade estende-se de geração a geração. E também no Salmo 146, versículo 6, que guarda a verdade para sempre. Deus é consistente, porque Deus não pode mudar. Ele é a única verdade que existe. Deus está vivo, portanto, a verdade está viva. É um ser. Se não fosse, seria um fato, não uma verdade, como dissemos anteriormente. Não há outra verdade além de Deus. O que diremos então sobre as leis que Deus nos deu? Estas leis emanam de Deus. Então, elas também não podem ser nada além da verdadeiras. As seguintes passagens confirmam isso. E lhes deste juízos retos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. Tua justiça é justiça eterna, e tua lei é a verdade. Teus conselhos antigos em fidelidade e em verdade. Tu está perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. As Escrituras também são confirmadas como verdadeiras em Daniel capítulo 10, versículo 21. Eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. As Escrituras referem-se aqui ao Antigo Testamento. Então, e o Novo Testamento? E os Evangelhos? Bem, a verdade de Deus é enviada aos homens para que eles possam conhecer a sua vontade. Tais são também as leis, estatutos e mandamentos. Jesus veio para redimir a humanidade. O Evangelho é a boa notícia dessa salvação para aqueles que aceitam ser salvos. Essa é a verdade do Evangelho, conforme mencionado em Gálatas 2, versículo 5, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Durante seu ensino, Jesus falou a verdade de Deus. Ele disse: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Mas nos ensinamentos que ele deu, todos nos mostraram o caminho para Deus Pai e a salvação para a vida eterna. Jesus disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é verdade. E Jesus diz que ele é a verdade. Lembrando-nos assim que ele também é Filho de Deus, dirigindo-nos a seu Pai. O mesmo é verdade para o Espírito Santo, que também é Deus. Portanto, o Espírito também é verdade, porque mencionado em 1 João capítulo 5, versículo 6, e o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Uma vez que aceitamos a verdade de Deus para a salvação, o Espírito Santo coloca uma marca em nós, confirmando por meio de um selo que pertencemos ao Pai. Isso é que Efésios capítulo 1, versículo 3 nos diz. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Além disso, em Efésios capítulo 4, versículo 30, lemos: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não há outra verdade a não ser Deus, porque ele nos disse em Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, portanto, reconheço neste dia e reflete a teu coração: o Senhor é o único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. E em Joel 2, versículo 27, encontramos: eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E com verdade dizeste que ele é um, e fora dele não há outro.
Também, não há outro Deus senão um só. Agora sabemos, depois de ter estudado a palavra verdade, que a verdade é o único Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há verdade à parte dele. Se o que ouvimos, vemos ou lemos não vem dele, não é a verdade. Mas seus ensinamentos e promessas são verdadeiros. Fazemos bem ouvindo, obedecendo e vivendo pela verdade, porque é o próprio Deus. Que Deus os abençoe abundantemente a fazê-lo. Amém. Se você gostou deste vídeo, subscreva-se, pois isso ajudará na divulgação da Palavra de Deus através deste canal.